Olá, está no ar mais uma edição do programa Conexão Legislativa. E hoje nós vamos falar de saúde mental. Isso porque o alto índice de suicídio entre policiais no estado de São Paulo é alarmante. Dados apontam que a taxa de suicídio no estado é 4 vezes maior que a taxa nacional. Só no ano passado, 34 policiais tiraram a própria vida, o que representa um caso a cada 11 dias. Para falar desse assunto, eu recebo hoje aqui nos estúdios a psicóloga e perita judicial Deise Cristina Gomes. Deise, muito obrigada por aceitar o nosso convite, por estar aqui falando desse assunto tão importante hoje. Eu que agradeço o convite, muito obrigada de estar aqui pela recepção. E vamos falar aí sobre saúde mental, né? Que é um tema muito atual e extremamente grave. Os policiais hoje em dia, eles têm uma carga de trabalho muito estressante. Lidam com a vida de terceiros e com a própria vida, né? Então, essa situação que eles se deparam no front, ali, tão na jornada de trabalho, é muito desgastante. E essa preocupação em sair de casa, deixar esposa, filhos, mães, né, pais, e não saber se vai retornar, essa indecisão abala emocionalmente qualquer funcionário e qualquer policial, principalmente esses que trabalham na rua. Então, eles ficam nessa tensão, porque lidam com problemas o dia todo, porque não tem outro tipo de coisa, né? Tem muitos problemas, muita pressão. Eles têm que dar resposta para a sociedade. Mas, de toda forma, além de dar resposta para a sociedade, eles têm que se precaver e se manter vivos, né? Aí você comentou uma coisa bem importante, que é essa questão de estar muito na rua em contato com muitas diversidades, né? Sim. Nas universidades, inclusive, já se estuda muito isso, né? Que a psicologia para os profissionais da área da segurança pública seja importante, porque é difícil separar, né? Tem gente que costuma falar que a gente tem uma mochilinha para cada coisa. O trabalho você deixa na porta do trabalho quando entra em casa. Né? Mas para os policiais isso é muito difícil. E esse alto índice diz respeito muito mais num período pós-pandemia. Como é que você acha que poderia ajudar a solucionar? Que políticas públicas ou de que maneira poderia ajudar a solucionar esse problema? Essa questão mesmo do acompanhamento desses policiais, um acompanhamento mais de perto, mais próximo, porque eles têm que agendar uma consulta por algum psicólogo do próprio batalhão. Mas eles não têm essa liberdade de ser consultado por um profissional de fora, por exemplo, a não ser que eles paguem. E o salário já não é, né, muito vantajoso, digamos assim, mas é o que eles têm para o momento, o que o governo pode pagar no momento, mas eles sofrem com isso. Como você havia falado, o policial ele tem essa carga, não dá para separar o trabalho da família, porque o policial, quando ele chega em casa, em determinados locais que ele mora, ele não pode nem dizer que ele é policial. Então ele é policial 24 horas, porque o medo está ali sempre. Está perto. Ele tem medo de sair na rua, ele não sai fardado, ele depende do lugar que mora, ele tem medo de dizer para os vizinhos que é policial. Eu tenho uma paciente que o pai é policial, mas ele diz para falar para os amigos que ele é bombeiro. Porque tem medo, exatamente, de represália, de sequestro, de coisas assim, de atingir a própria família. Então é uma pressão constante. Você, como perita judicial, já deve ter visto muitas situações, né, desse nível que a pessoa apresenta sintomas da depressão. Sim. Mas muitas vezes o que acontece é a pessoa que está no entorno, até mesmo a própria equipe ou a família, só perceber que a depressão chegou no nível do pensamento suicida quando já não dá tempo de fazer mais nada. Eles não se permitem ter fraquezas, muito menos emocionais, porque eles têm um estigma dentro das corporações onde impera o machismo. Então, eles não se permitem isso. Quando eles se dão conta, começa com problemas somatizados no organismo, doenças físicas, doenças no corpo, né? Dor de estômago, aí começa assim, vai para o gastro, não tem problema de estômago, começa muita dor de cabeça, aí vai passando nos médicos do convênio, aí vai neurologista, cardiologista, gastro, enfim, passa por quase todos os médicos, até o último que é o psiquiatra, que é o psicólogo, que é esse que vai identificar esse esgotamento profissional. Mas aí, às vezes, não é muito tarde, mas normalmente, quando chega nesse diagnóstico, já está no ápice do problema. E aí a tendência para o suicídio é muito grande. Por quê? A pessoa que comete suicídio, só uma observação, ela não quer se livrar da vida.
Ela quer se livrar do problema que está afligindo a sua vida. Então, ela não quer pôr fim à sua vida, ela quer pôr fim ao problema. Então, é o ápice do desespero. Porque ela já não entende qual é a coesão das coisas que estão acontecendo na vida dela. Então, ela quer se livrar daquele problema, ela acaba cometendo suicídio. Que assim, pelo menos, no próprio entender do suicida, eu vou deixar de dar trabalho para as pessoas. Eu vou deixar de ser uma vergonha para a minha família. Eu vou deixar de ser um problema para a minha corporação. Você comentou de alguns sinais de esgotamento, alguns sintomas, inclusive físicos, mas o que muitas vezes as pessoas não conseguem diferenciar é o que é a depressão, Sim. o que é uma tristeza profunda, para poder entender até que ponto essa pessoa está passando por uma fase que todos nós passamos por isso, né? E a depressão, ela é a doença do século, ela veio se acentuando, né, de uns 20 anos para cá. Infelizmente. Muito mais por essa vida que a gente leva hoje em dia, essa dificuldade um pouco da gente demonstrar sentimentos, né? Mas como é que as pessoas podem perceber, principalmente quem tem, não somente agora a gente falando de policiais, mas no geral em casa? Qual que é a diferença como psicóloga de uma tristeza profunda para uma depressão? Quais são os sinais que quem está depressivo dá? Você tem que observar o seu marido, a sua esposa, seu filho e se auto-observar. A partir do momento que você percebe que não há aquela vontade mais de se levantar. Você não tem mais vontade de sequer tomar banho. Não se alimenta. E assim, se passar o dia na cama tá bom, e se passar sentado também tá bom, do mesmo jeito. Não tem mais aquele entusiasmo. Não há a vontade de convívio social, muito menos com os filhos. Isso tudo vai se perdendo com o tempo, com a depressão. Se você está com uma tristeza profunda, pode ser eu estou depressiva. Muitas pessoas utilizam essa palavra sem saber muito bem qual é o sentido, né? Eu estou depressiva, hoje eu não estou bem deprê. Vamos lá, mas uma tristeza pontual pode acontecer. Um quadro depressivo pontual pode haver. Perdi meu emprego, estou super triste. Morreu um parente, estou super triste. Pode ter indícios de um quadro depressivo pontual. Agora, se essa tristeza começa a perdurar por 1 semana, 2 semanas, tem que acender uma luzinha de alerta, sim, procurar um profissional da área da saúde, relatar o que está acontecendo, para isso não se aprofundar, não ficar, porque nós temos a depressão, um grau leve, onde você não ultrapassa mais do que 6, 8 meses de tratamento, um grau moderado, dependendo da pessoa, 1 ano de tratamento, e o grave é quando já está quase às beiras do suicídio mesmo, que a pessoa já não tem mais a vontade, ela já perdeu toda a autonomia de si. Ou seja, o suicídio é o último estágio. É o último estágio, E esse pensamento suicida, ele também dá sinais? Como é que a pessoa pode perceber? Porque eu lembrei de um caso, não sei se você lembra, em 2016, aqui no interior do estado de São Paulo, um policial militar, né, tirou a própria vida e da esposa e também da filha. E os colegas de trabalho relatavam que ele estava bem, que ele não tinha nenhum sintoma de depressão, porque é muito comum a pessoa falar, nossa, mas ele era tão feliz, o que aconteceu e tudo mais. E eu lembro que foi um caso que tomou muita repercussão na época, por ser, né, uma questão que ele estava enfrentando difícil. Nem sempre a pessoa dá sinais, né? Mas sempre deixa uma pontinha que pode ser percebida. Porque se ela chegou ao ponto de cometer o suicídio, como você falou no início, que é muito mais uma vontade de acabar com o problema e não com a vida, é porque ela já vinha dando sinais que a pessoa deixou de perceber, né? Sim, esse sofrimento já vem de algum tempo, de no mínimo 6 meses. A pessoa deixa de querer conviver, atividades sociais não existe mais, não tem mais interação familiar, não frequenta festas, não frequenta casamentos, nada da família, fica sempre muito recluso. Isso é um indício. Então, tem que sempre estar atento nessa questão. E as pessoas não enxergam isso. Eles normalmente falam, já está ali, está emburrado. Não é emburrado. Porque o quadro depressivo não quer dizer que você tem que estar triste e chorando o tempo todo. Uma pessoa, mas você está depressivo, não pode frequentar festas. Claro que pode. É diferente o comportamento deste depressivo na festa. Mas enquanto frequentar, ok. Mas você está depressivo, não está indo trabalhar normal? Estou indo trabalhar normal, porque estou fazendo um esforço sub-humano para manter as minhas atividades rotineiras.
E então as pessoas não conseguem compreender de que existe uma separação entre o quadro depressivo já instalado e a pessoa demonstrar fisicamente aquela tristeza. Não há necessidade, porque a hora que, como esse policial, ele cometeu suicídio, matou a esposa, a filha e se suicidou, mas ninguém sabia de nada. Mas e as aflições que estava passando durante todo esse tempo? E ninguém sabia dos problemas que tinha na família. Então, existem outras agruras, né, que as pessoas, eles passam, mas não sabem pôr no outdoor, falar, olha, estou ficando depressivo. Não, aí é o ápice mesmo e é onde chega até o limiar da tolerância. O corpo humano, ele chega no ápice e aí ele não vai mais conseguir superar. O sofrimento é muito grande. E quem tenta suicídio e não consegue, fica com uma sensação de impotência, de frustração. Ou seja, pior ainda piora mais o quadro dela. Porque ele vai tentar entender, o pensamento, eu sei que eu tenho pacientes que tiveram, né, esse problema, e o que ele pensa? Eu não sirvo nem para me matar. Então, essa pressão psicológica, esse sofrimento, vai aumentar, assim, 1000%. Que é onde a família tem que estar ao acolhimento, o profissional tem que saber acolher e tem que saber conduzir a situação, porque senão piora tudo. Então, por isso tem que ter muita responsabilidade. Ser psicólogo não é só você ouvir a pessoa, você tem que fazer algumas inserções, você tem que fazer alguns apontamentos com muita cautela, muito carinho e muito cuidado. Porque senão a pessoa vai ficar pior do que veio, né? Com certeza. Então tem que ter muita responsabilidade. A psicóloga, tendo uma conversa com a pessoa que ela é depressiva, ela já vai saber. Ele já está com sinais de depressão. Sim, então ele já seja acompanhado e não somente afastado no final. Exatamente. Porque da mesma forma que nós vamos... Eu sempre falo para meus pacientes, mas quem fala que vai no psicólogo é louco. Não é. Você não vai no dentista? Você não vai no clínico geral? Você não trata a sua saúde física, a saúde bucal? Tem que tratar a saúde mental. É tão importante quanto, porque é uma engrenagem, uma depende da outra. Então, eu não posso tratar saúde bucal e saúde física e esquecer saúde mental. De que vai me adiantar? As pessoas não assumem que tem problema psicológico. Ainda é um estigma, ainda é um preconceito. Alguém dizer, eu tenho um problema psicológico. Então, tem que deixar isso bem claro de que não é vergonha nenhuma você procurar um psicólogo ou um psiquiatra. Você falou da síndrome de burnout, a gente falou de depressão, Sim. Suicídio e exaustão mental. Tudo isso encaminha para o suicídio? Sim. Tudo isso encaminha para o suicídio, porque uma exaustão mental é o esgotamento, é o estresse laborativo. E aquele estresse, se ele for um estresse físico, você chega na sua casa, toma um banho, janta, deita, no outro dia você está revigorado. Ou tira férias, está tudo ok. O estresse mental, emocional, não. Essa exaustão emocional, mental, não acontece isso. Você pode se afastar do seu local de trabalho, ficar 1 ano. A hora que você retorna e se for submetido novamente aos mesmos agentes estressores, tudo aquilo vai retornar. E às vezes com muito mais força. Então, esse é um dos motivos também do suicídio. Porque aí fica naquela exaustão, não consegue dominar, não consegue dar conta das atribuições, porque a pressão é muito grande e é contínua. Então, são práticas reiteradas de pressão todos os dias, você sabe, sai e não sabe se volta para casa. Então, você imagina a cabeça de um policial. Às vezes está num confronto, a esposa no hospital tendo neném. Perde muitos momentos também da vida. Perde muitos momentos. E isso faz com que auxilie, né, aumente esse quadro depressivo, essa angústia. Aí começa uma tristeza, aí vem uma angústia, aí se instala um quadro depressivo. Então, eles têm que ficar atentos quanto à própria saúde, não ter vergonha de procurar, e quando for orientado a procurar um tratamento, um acompanhamento psicológico ou psiquiátrico, e fazer. Não precisa colocar os ventos que está fazendo tratamento, mas fazer adequadamente para poder melhorar. Desde no começo a gente falou de um dado bem importante, que é a questão do número de mortes, né? O número de suicídio, que é 3 vezes maior do que a taxa nacional. Sim. Muito absurdo isso aqui para o estado de São Paulo. E uma morte a cada 11 dias. Só no ano passado, 34 mortes. Para você como psicólogo, o que esses números indicam para essa categoria? O grande sofrimento e
incapacidade individual de lidar com esses traumas, com esse clima de pressão. Os policiais, eles não têm um gatilho, até meio redundante, né? Eles não têm esse gatilho emocional para poder conseguir suportar essa pressão. Eles não têm onde. Então, assim, estão no confronto, estão ali, mas e aí? E eu? E o ser humano? Como que fica? Tem que ter um olhar atento para isso. Então, esse suicídio, como nós falamos, é o ápice do sofrimento. Quando ele não vai mais, ele não quer tirar a vida, porque ele tem a família para cuidar, mas ele quer tirar a dor. E é uma dor, assim, não tem como mensurar, porque quem volta dessa tentativa relata que a única vontade que tem é de morrer, porque acha que vai acabar com todos os problemas. E aí, na verdade, não acaba com os problemas, né? Causa um problema para quem fica, né? Exatamente. Como psicóloga, qual que é a pior consequência para um profissional da área da segurança pública, seja policial militar, civil, guarda municipal, de estar com esses sintomas de depressão e exaustão mental e física? O que pode trazer de problemas ali no ambiente de trabalho esse tipo de comportamento? Esse tipo de comportamento vai acarretar um problema no ambiente laborativo. Não vai ser mais um ambiente saudável. O ambiente vai estar contaminado. Então, surgirão problemas de guerrinhas de ciúme, digamos assim, aquelas rivalidades que ocorrem em qualquer local de trabalho. O policial, o ser humano, não vai mais conseguir lidar com aquilo de uma forma tranquila. Acontece brigas entre eles e até mesmo um atira contra o outro, né? A gente ouve falar muito disso. Então, a calma acaba. Instala-se ali um grande quadro de ansiedade generalizada naquele pelotão, porque ninguém sabe qual vai ser a reação do colega. Olha, às vezes você ouve burburinhos, assim, eu sou perita na fazenda pública, quando vem policiais militares que foram reprovados no concurso público. Então, eu converso bastante com eles e eles relatam que estão ali e falam, olha, aquele colega é melhor não conversar, porque ele está com pavio curto. A gente não sabe qual vai ser a reação. E, às vezes, o que acontece? Ele tem medidas excessivas, medidas de coerção. Ele vai pegar uma pessoa na rua, ele não vai apenas prender, ele vai querer descontar o ódio dele naquela pessoa. O que nós vimos era aquele caso dos policiais rodoviários. Não estou defendendo. Foi errado. Mas a gente tem que ver aquela vida pregressa daqueles policiais. O que eles estão passando para chegar naquele absurdo de matar uma pessoa que tinha problema mental. Mas ele não matou aquela pessoa, ele descontou o ódio que ele sente, aquela intranquilidade naquele ser humano. E entre tantos outros que nós vemos por aí. Vai ter uma batida policial, nossa, teve excesso. Teve excesso. Porque eles estão ali, ou ele ou eu. Eles não podem se dar ao luxo de perder a vida. Então, entre um bandido, a gente fala bandido, né? Eu não gosto de falar essa palavra. Mas uma pessoa ali que está fora da lei e o policial, ele vai preservar a vida dele. Só que com isso, se ele tiver já nessa exaustão emocional, ele já vai agir com excesso. Você falou uma coisa muito importante, que é aquela questão da pessoa, do policial, se preocupar muito com o que os outros pensam. Essa é uma categoria que busca muito isso, a disciplina, se manter, né, bem. Sim. É muito difícil para um policial admitir isso, né? E o caso que aconteceu nessa polícia rodoviária lá do Nordeste, que a gente viu que foi extremo, sim, talvez tenha sido muito por isso, de cumprir o exercício do trabalho e tudo mais, mas provavelmente já haviam problemas já relacionados a isso, né? E aí eu aproveitei esse gancho para falar da questão da diferença entre o policial homem e a policial mulher. A mulher, por ser mulher, não porque nós somos mulheres, né? Mas a mulher já tem uma maturidade diferente, mais eficiente em lidar com questões conflituosas. Enquanto que o homem, ele tem a mãe. Então, a mãe lidava com esses conflitos para ele. E quando ele assume uma profissão, uma situação, por exemplo, um tenente, ele vai ter que pôr ordem ali, porque senão a pessoa não vai respeitar. Vai ter o sargento, ele vai ter que pôr ordem, custe o que custar. Ele não pode demonstrar fraqueza. A mulher já é um sexo, digamos, frágil, né? Então, suporta tudo,
mas consegue lidar melhor com esses conflitos. Então, a mulher, ela é policial militar, digamos, ela tem as suas atribuições, tem tarefas de casa, muitas vezes tem filho para cuidar, tem parentes que ela tem que dar assistência, e não é só o trabalho. E ela tem um olhar mais humanizado do próximo. Ela tem a empatia mais elaborada, então ela consegue se colocar no lugar do outro, chegar, conversar. Então, é muito diferente. Por isso que os homens, os homens, inclusive, eles têm a obrigação de ser o mantenedor da família. Então, ele tem que ser forte 24 horas por dia. Ou seja, a responsabilidade em cima dele é muito maior do que... Não que na mulher não seja. Sim, no caso, como você falou, a mulher tem as obrigações em casa, o homem no trabalho. Então, para ele admitir que ele precisa de uma ajuda psicológica, ainda é um caminho longo. Um caminho muito longo a percorrer, viu? Muito longo. Porque eles têm que ter essa consciência de que eles necessitam. São pessoas, são seres humanos e são frágeis. Todo mundo tem sua fragilidade emocional. Quem nunca chorou escondido? Quem falar que nunca chorou é mentira. Quem nunca chorou escondido? Você está num trabalho, bancários também acontece muito isso. A pessoa sai, vai, chora, volta lá, põe um sorriso no rosto e vai trabalhar. Porque tem que ser forte. E essa é uma categoria que precisa de uma atenção, porque, como você falou, é a nossa segurança pública. Se essa categoria não está bem, não vai atender aos requisitos de defesa e proteção da sociedade como deveria, né? Não, de forma nenhuma, porque eles vão nos causar, ao invés de nos causar tranquilidade, eles nos causam medo. Porque você não sabe qual é o estopim da vez. O que está acontecendo naquela guarnição que está ali. Qual foi o que aconteceu, qual foi o fato anterior na vida de cada um. Então, a gente você vai pedir auxílio de um policial, se ele é de ronda, a gente tem que saber perguntar, porque já aconteceu até comigo, tá? De chegar no local, pedir uma informação para um policial, e ele vir super grosso e falar, a senhora que se vire, procure, assim. Aí eu falei, moço, espera aí. Pesado. Olha, desculpa, eu sei que você deve estar com 1 milhão de problemas, mas eu só quero saber. Aí ele pegou e falou, moça, desculpa. Aí meio que assim, sabe? Eu falei, não, mas eles têm que saber separar. Só que eles não têm tempo de separar. Você falou a mochilinha do trabalho, a mochilinha de casa não dá. Porque às vezes está trabalhando, a mulher fica ligando. Olha, porque teu filho está doente, não tem nada para comer, falta leite. Como que vai ficar a cabeça desse funcionário, desse policial? Ou às vezes tem 1000 situações em casa e na rua, como a gente falou, não tem muito como separar. Quando é um casal de policiais, né, tanto o homem quanto a mulher, aí é mais complicado ainda, né, Denise? Porque aí ambos chegam com as pressões do trabalho e acabam discutindo em casa, assim, porque meu comandante fez isso, no meu comando não é assim, faz. Então acaba tendo aqueles conflitos até em decorrência da própria profissão. Mas tem que saber lidar. Eu conheço casais de policiais que sabem lidar perfeitamente com isso. Mas existe a pressão que fica embutido na pessoa, né? Então, não pode ouvir um barulho no quintal que sai os dois armados, sai olhando, porque tem medo. Porque eles trabalham, inclusive, numa área de risco. E essa pressão não é para qualquer um, né? Se não tiver um gatilho, um meio de pôr para fora, a pessoa vai pirar. Tá certo. Desde o nosso programa está chegando ao fim, quero te agradecer, né, por ter aceito o convite, falar desse tema tão importante e dizer que você é bem-vinda para voltar em outras situações, falar de outros temas também. Obrigada, viu? Muito obrigada. Você pode rever este e outros programas no canal do YouTube da Alesp ou também durante a nossa programação pelo canal 8.2. Obrigada pela audiência e até a próxima edição.